Olá, irmãos, você está prestes a assistir a uma palavra abençoada, amém? Mas antes eu convido você que ainda não se inscreveu no nosso canal, convido você a entrar na nossa página, se inscrever no canal, ativar o sininho para as notificações de sermos abençoados, amém? Deus abençoe vocês. Obrigado e não perderá o seu galardão. Deus abençoe. Muito bem, nós vamos então aproveitar e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia junto comigo em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1 e versículo 2, e versículo 17 e versículo 18. São 4 versículos que vamos ler em Atos 9. Atos 9. Quem já achou, diga um amém. Graças a Deus. Versículo 1. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, quer homens, quer mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Verso 17 e 18. E Ananias foi e entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Até aí. Muito bem. Feche os seus olhos, por favor. Faça a sua oração, peça a Deus para falar conosco nesta manhã, peça ao Senhor para te abençoar, peça a Deus para fazer milagres, porque tudo que pedir em nome de Jesus Ele fará, para que o Pai seja glorificado no Filho. Aquele que vão nos assistir pela rede social, faça a sua oração em casa, antes de você assistir essa ministração. Peça a Deus para curar as suas enfermidades, para transformar a sua família, para salvar a sua casa, para que você possa dizer como Josué: eu e minha casa servimos ao Senhor. Aleluia! Deus é grande, Deus é maravilhoso, não há barreira, não há obstáculo, não há homem, não há anjo, não há demônio que possa frustrar os planos de Deus. Ninguém pode impedir os planos de Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Toda honra, glória, louvor, ação de graças, adoração, riquezas e honras pertence ao Senhor nosso Deus, a Jesus Cristo, a quem Ele enviou. Aleluia, aleluia, aleluia. Nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos, ó Deus, pela oportunidade que o Senhor está nos dando de poder estar aqui nesta manhã, Senhor, para ministrar a Tua palavra. Eu te peço, Senhor, que eu diminua e o Senhor cresça. Senhor, que as palavras que saírem da minha boca não sejam
seja dita por mim mesmo, porque de mim mesmo eu nada tenho para falar. Então, Senhor, eu te peço, derrama a tua graça, derrame o teu Espírito, unja os meus lábios, unja o meu coração, unja os ouvidos do teu povo, abençoe aqueles que vão estar assistindo pelas redes sociais, coloque as tuas mãos, faça milagres, porque o Senhor é Deus de milagres, o Senhor é Deus poderoso para mudar, transformar, libertar, salvar. Senhor, opera maravilhas, cura, Senhor, as doenças, cure a tua igreja, cure o teu povo, Senhor, manifesta a tua glória, manifesta a tua unção nesta manhã, e que sejamos, ó Pai, revestidos, ungidos pelo poder do Espírito Santo. Aviva, Senhor, a tua obra, aviva, Senhor, o teu povo, prepare a tua igreja para o grande momento do arrebatamento. Eu te peço, meu Pai, fale conosco nesta manhã e nos abençoe, em nome do Senhor Jesus, para todos sempre. Amém e amém. Podei vos assentar, irmãos. Aqueles irmãos que quiserem podem manter sua Bíblia aberta aí no capítulo 9 de Atos, que é exatamente o assunto que vamos tratar hoje. É Saulo, um dragão transformado em ovelha. Saulo, um dragão transformado em ovelhas, ou em ovelha. Esse é o assunto que vamos tratar aqui hoje. Muito bem. Irmãos, o nome Saulo significa aquele que é muito desejado. Talvez quando Saulo nasceu, né, a sua mãe geralmente, quando nos tempos bíblicos, a pessoa colocava o nome no filho de acordo com a situação presente que ela estava vivendo. Nós temos vários exemplos na Bíblia sobre esse assunto. E aqui cabe também até uma orientação para as mamães que estão planejando a sua família, que às vezes você vê um nome bonito, um nome famoso e quer colocar nos seus filhos, mas é importante que você saiba o significado do nome que você vai colocar no seu filho, porque existem nomes que são africanos, que têm a sua origem, a sua ligação com os deuses africanos. Tem os deuses pagãos que às vezes os pais colocam o nome dos seus filhos relacionado aos deuses pagãos. E existe os nomes hebraicos que são ligados ao Deus Criador do céu e da terra. Por exemplo, vou te dar um exemplo, Daniel. Deus é meu juiz. Um dia uma mãe chegou aqui e falou assim: pastor, eu quero consagrar meu filho. Qual o nome do seu filho? Mesaque. Falei, mas onde você não arrumou esse nome? Na Bíblia, pastor. Ela viu na Bíblia e está lá registrado no próprio livro de Daniel, que quando esses moços que foram levados de Jerusalém para Babilônia, foi cerca de 1000 jovens que foram levados, sem contar as outras pessoas que foram levados para Babilônia pelo rei Nabucodonosor, quando ele lutou contra Judá, contra Jerusalém, e destruiu o templo, fez uma ruaça lá em Jerusalém, e levou muita gente presa para Babilônia. E quando chegou lá, ele mudou o nome dos principais que iam trabalhar no palácio. Então colocou no nome de Daniel, Misael, Ananias e Azarias, colocou Sadraque, Mesaque e Abednego, ligado ao deus Nebo da Babilônia. Não é que eles tinham esse nome, aquele nome foi dado pelos caldeus, pelos babilônicos.
Então não é que você vê na Bíblia e vai colocar, porque aquilo tem uma ligação com os deuses. Então ela colocou o nome de Mesaque. Mesaque era um deus, um nome babilônico, um nome caldeu, ligado ao deus da Babilônia, a um deus pagão. E vai por aí afora. Então, cabe essa explicação. Quando existem vários livros que dão significado de nomes para as crianças, então antes de você... Aliás, a primeira coisa que uma mãe deve fazer é começar a abençoar o seu filho no ventre. Isso é a primeira coisa. Porque é a primeira coisa que a mamãe que está planejando aí o nascimento do seu filhinho é pedir a bênção de Deus para o seu filhinho que está sendo gerado no seu ventre. Que ele seja cheio do Espírito Santo desde o ventre. Assim foi Jesus, assim foi João Batista. E assim foi Sansão, cheio do Espírito Santo. Para que quando ele sair nesse mundão que está aqui, porque ele vai ser bombardeado em todas as áreas, mas se ele tiver cheio do Espírito Santo, ele já vai crescer cheio da graça, cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Então, o nome Saulo significa aquele que foi muito desejado. Mas ele era muito desejado, talvez pelos seus pais, mas não pelas pessoas que andavam com ele, porque o que ele fazia, o seu comportamento não condiz ou não condizia, condizer está em harmonia. Está em harmonia com o seu próprio nome. Se uma pessoa é desejada, então é uma pessoa querida de todo mundo. No entanto, Saulo não era querido. Não era querido. Então o nome Saulo significa aquele que é muito desejado. Muito desejado. E Paulo, que é o nome que ele ganhou depois da sua transformação, Paulo significa pequeno, humilde. Humilde. Gostou, né, Paulo? Pequeno, humilde. É o significado do nome Paulo. Então, Saulo de Tarso, como ele era conhecido, ele saiu de Jerusalém perseguindo os crentes, perseguindo os cristãos, indo para Damasco, por causa, assim que morreu Estevão, o primeiro mártir. A gente fala primeiro mártir depois do nascimento da igreja. Mas se nós voltarmos um pouquinho, os primeiros mártires foram as crianças. Os primeiros mártires, ou mártires, foram as criancinhas. Por quê? Quando Herodes ficou sabendo que os magos que vieram visitar Jesus não receberam uma revelação de Deus para não contar para Herodes. Herodes falou assim: não, vocês vão lá, visita o neném, e depois fala para mim onde ele está, quem é a mãe dele, para que eu também vá adorá-lo. Mas aí, por divina revelação, Deus mandou um anjo e avisou os magos, falou: olha, não avise Herodes, porque ele enganou vocês, ele não virá para adorar Jesus, ele virá para matá-lo, porque vocês falaram para ele que perguntando a ele onde nasceu o rei dos judeus, se ele era o rei, ele não queria concorrente. Os inimigos matam os concorrentes. Então, aí quando ele soube que os magos não voltaram para avisá-lo onde o menino estava, o que ele fez? Ele mandou matar todas as criancinhas de 2 anos para baixo, para que no meio delas tivesse
Jesus e matassem Jesus. Mas só que por divina revelação do Espírito Santo, Deus falou para Maria: Maria, fuja para o Egito com o menino, porque Herodes vai querer matá-lo, Herodes vai tentar matá-lo. Aí ela desce para o Egito, para se esconder no Egito. Por isso que ele não conseguiu matar. Por isso aqui nós temos uma lição: quando nós somos dirigidos pelo Espírito Santo, nós fugimos das ciladas de Satanás. Quando somos dirigidos pelo Espírito Santo, nós não caímos nas arapucas de Satanás. Porque Deus nos revela, Deus nos mostra por divina revelação, nem que precise mandar um anjo. Aleluia, aleluia, aleluia. Então ele desce para Síria, porque após a morte de Estevão, o primeiro mártir, depois do nascimento da igreja, a igreja foge por causa da perseguição. Foge para a Síria, foge para outras partes do mundo, mas Saulo vai atrás. Por quê? Porque ele respirava ainda ameaças de morte. Ele respirava a morte. Ele queria matar. Então, no caminho de Damasco, antes de chegar a Damasco, que é a capital da Síria, ele é envolvido por uma luz. E ali ele tem um encontro com Jesus. E sua vida muda. E ele é transformado. E de perseguidor da igreja, ele se torna o mais perseguido de todos os cristãos desta terra. Então esse aqui é o resumo da vida de Saulo. Mas vamos ver por que o título desta mensagem: Saulo, um dragão transformado em ovelha. Aqui no próprio texto que nós lemos, já fala que ele respirava ameaças e morte. Era um homem que cheirava morte. Você já viu quando tem pessoas que cheiram problema? Já viu isso? Vem fulano de tal, sai fora, não deixa entrar, porque cheira problema. Chegou, é problema na certa. E tem coisa que você pode evitar, fugindo, ou pedindo a Deus: Senhor, tira essas pessoas que querem me colocar em problema, tira do meu caminho. E Deus vai tirar. E não se assuste quando essas pessoas desaparecerem da sua vida. Não se assuste. E não reclame: fulano de tal desapareceu. Mas ele desapareceu porque Deus tirou do seu caminho, porque ele cheira problema para você. Toda vez que ele vem atrás de você é para trazer problema. Ele vem atrás de você para atrapalhar a sua vida. Então Deus tirou do caminho. Não é que nós não podemos ajudar as pessoas que nos procuram. Não é isso que eu estou dizendo. Tem pessoas que vêm para causar problema, para criar problema para você. Não é que ele tenha problema e ele quer resolver o problema. Não, ele é o problema. Ele quer trazer o problema para você. Não é para você ajudá-lo a resolver. Não, ele vem causar problema na sua vida. Destruir o seu bom relacionamento familiar. Destruir o seu bom relacionamento com os filhos. Destruir o seu bom relacionamento com o seu cônjuge. Então, essas pessoas vão sair. Então Saulo, ele respirava
respirava ameaças, ele respirava morte, ele respirava problema, ele transpirava a morte em cada poro do seu corpo. Se eu voltar uma página da minha Bíblia e você voltar uma página da sua Bíblia, nós vamos para o capítulo 8. E vamos ver quem é esse Saulo, no capítulo 8, do 1 ao 3. E também Saulo consentiu na morte dele, de quem? De Estevão. E fez-se naquele dia uma grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. E todos foram dispersos pelas terras da Judéia, Samaria, exceto os apóstolos. E um dos varões piedosos foram enterrar Estevão, fizeram sobre ele grande pranto, e Saulo assolava a igreja. O que é assolar? Assolar é o mesmo que destruir, é o mesmo que arruinar, é o mesmo que estragar. Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas onde ele sabia que tinha um crente. Ele entrava arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Imagine aqui os irmãos reunidos num culto familiar, na sua casa. Saulo chega, aqui não fala de crianças, mas toda casa tinha às vezes 2, 3 crianças. Você faz um culto em casa, tem algumas criancinhas que estão lá participando, filho do irmão tal, filho da irmã tal, que estão lá participando, sentadinha lá na cadeirinha. Aí Saulo chega e começa a pegar os homens e acorrentá-los, e lá fora estão os cavalos com correntes e algemas de ferro, para que eles fossem presos pelo seu pulso, pelos seus punhos, naquelas correntes, e se arrastado até as prisões. Agora imagine Saulo pegando um pai, arrastando esse pai. O filhinho dele, não leva papai, não leva papai. Imagine a confusão naquela casa. Esse é o dragão, o Saulo dragão. Pegava homens, pegava mulheres e arrastava, está aqui, olha, e ele arrastando homens e mulheres, os encerrava na prisão. Eu imagino os cavalos lá fora esperando, os soldados que entrou na casa com Saulo, pegava o homem, ele tentava se esconder, ele tentava fugir, mas agarrava, porque já tinha soldados na porta. A guarnição de soldados que acompanhava Saulo não deixava ninguém escapar. Eles já cercavam a casa, e quem tentasse fugir já agarrava e já metia a algema nele de aço, de ferro, com correntes, e já levava para fora, e já punha, talvez de metro em metro, já tinha um gancho para poder prender as algemas. Aí eu começo a imaginar os cavalos arrastando aqueles homens e mulheres até as prisões. Esse é o Saulo, o dragão, entrando nas casas, assolando as igrejas, arrastando homens e mulheres, nem respeitando as crianças. Eu imagino o choro, o grito daquelas criancinhas dentro da casa. Esse é o Saulo. Esse é o Saulo. Atos 7. Pega agora mais uma página e volta para o 7. 7:54. Aliás, não precisa nem voltar. Na mesma página, 57. Na mesma página aqui. Aliás, 54. Vamos lá, 54. Vamos ver o que diz aí. E ouvindo eles isto, enfureciam-se em seu coração e rangiam os dentes contra ele.
Mas ele, estando cheio do Espírito Santo, está falando de Estevão, cheio do Espírito Santo, e fixando os olhos no céu, viu a glória de Deus, e Jesus que estava assentado à direita de Deus, e disse: eis que vejo os céus abertos, e o Filho do Homem que está em pé. Jesus subiu ao céu e assentou à direita de Deus, mas agora ele está vendo Jesus em pé. Jesus ficou em pé para receber o seu mártir, a sua testemunha, que o honrou até o fim da sua vida. Aleluia! Ele vê Jesus em pé, à mão direita de Deus, verso 57, mas eles gritaram com grande voz, taparam os ouvidos e arremeteram unânime contra ele, e expulsando-o da cidade, o apedrejavam. E as testemunhas depuseram as suas vestes aos pés de um jovem chamado Saulo. E apedrejaram Estevão, que em invocação dizia: Senhor Jesus, receba o meu espírito. E pondo-se de joelhos, clamou com grande voz: Senhor, não lhes imputes este pecado. E tendo dito isto, adormeceu. Foi apedrejado. E Saulo, nessa época, era jovem. E a roupa de quem apedrejou, já viu quando alguém vai fazer alguma coisa que deixa os seus pertences com alguém tomando conta? Saulo foi esse, tomando conta das pessoas que apedrejaram Estevão até a morte. Agora, Atos 26. Atos 26. Saulo é preso, agora não como Saulo, mas como Paulo. E ele começa a contar, ele é levado. Aliás, o rei Agripa, que ele era neto de Herodes, e ele era rei de Judá, ele foi visitar Saulo, porque ele queria conhecer Saulo, porque ele ouviu falar da sua história. Aí Saulo, então, como Paulo agora, não como Saulo, ele começa a falar para o rei Agripa. Ele começa a falar para o rei Agripa. Vamos começar aqui do versículo 10. O que também fiz em Jerusalém, ele está falando para o rei Agripa. O que também fiz em Jerusalém, e havendo recebido o poder dos principais sacerdotes, preste bem atenção nisso, recebendo autoridade dos principais sacerdotes, encerrei muitos dos santos das prisões. E quando os matava, olha, preste bem atenção, e quando os matavam, eu dava o meu voto contra eles. Quando cada cristão era morto, ele dava o seu apoio, ele dava o seu carimbo, ele dava o seu aval. E castigando-o muitas vezes por todas as sinagogas, os obriguei a blasfemar, e enfurecido demasiadamente contra eles, até nas cidades estranhas os persegui. Sobre o que, indo então a Damasco, com o poder e comissão dos principais dos sacerdotes, ao meio-dia, ó rei, vi no meu caminho uma luz do céu, que excedia o esplendor do sol, cuja claridade me envolveu a mim e aos que comigo iam. E caindo nós todos por terra, ouviram uma voz que falava comigo em língua hebraica e dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa te é recalcitrar contra os aguilhões. E disse eu: quem é, Senhor? E ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e põe-te nestes teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. E ele
Confirma para o rei Agripa, verso 19. Pelo que, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial. Eu não fui desobediente à visão celestial. Então, esse que nós vimos aqui nos capítulos 8, 7 e 26, era Saulo, um dragão transformado em ovelha. A fábula é uma história, é um conto, é uma narrativa ou uma narração. A fábula diz que o dragão expelia fogo. Isso é uma narrativa. Não existe animal que expele fogo. Tem animal que dá choque, como o peixe elétrico, que pode matar um jacaré, pode matar um ser humano se você tocá-lo. Mas não existe animal que expele fogo, porque se o primeiro a ser queimado seria ele. Então isso é uma fábula, uma narrativa, uma história, mas é assim que nós poderíamos pensar e falar a respeito de Saulo, um dragão voraz que quer destruir a igreja do Senhor, que quer matar os servos do Senhor. Então, eu quero que você veja o perfil de Saulo como um dragão, como alguém que não tem nenhum tipo de emoção. Aqui, se fosse hoje, Saulo era chamado de psicopata, um psicopata religioso. Se fosse nos nossos dias, psicopata é uma pessoa que não expressa emoção, que ela mata uma criança e não sente nada. Para ela é a mesma coisa que ter matado um mosquito, que faz a maior barbaridade e é a mesma coisa que nada. Ainda conta vantagem ainda. Então Saulo era um homem terrível, que assolava a igreja e destruía a vida dos cristãos. Agora, eu quero que você preste bem atenção. Quem é que deu essa autoridade para Saulo? Na época, quem dominava o mundo era o Império Romano. O Império Romano dominava o mundo naquela época. Agora, onde é que Saulo foi buscar cartas para perseguir os cristãos? Olhe bem, versículo 2 do capítulo 9. E pediu-lhe cartas. Vamos ver o primeiro versículo que eu já li. Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Dirigiu-se a quem? Ao sumo sacerdote. Sumo sacerdote é o principal pastor da igreja judaica. É o principal pastor do judaísmo. Não foi o Império Romano que deu carta. Não foi César que deu carta. Não foi o imperador da época que deu carta. Não foi o governador de Jerusalém, do Império Romano, que deu carta. Mas a carta veio da igreja. A autorização veio da igreja. A igreja que Jesus muitas vezes entrou nela. A igreja judaica é chamada de sinagoga.
Jesus entrou numa sinagoga num dia de sábado e tinha um homem lá assentado com a mão mirrada. Mão mirrada é mão seca. Aí ele disse dentro da sinagoga: moço, levante a sua mão. Aí aquele homem com dificuldade levanta a sua mão mirrada, a sua mão seca, e Jesus restabeleceu a sua mão como a outra mão. Ele ficou curado imediatamente, ele ficou livre daquele problema na sua mão e ficou curado dentro da sinagoga. Todo mundo viu isto. E sabe o que fizeram? Ao invés de dar glória a Deus, eles falaram: você não pode fazer isso aqui, ainda mais hoje que é sábado. Falei: oh meu Deus. Quando a pessoa está obcecada por placa, quando a pessoa está obcecada por uma religião, ele não consegue enxergar Deus, porque a religião o afasta de Deus, a placa o afasta de Deus. Em outra sinagoga, Jesus encontrou uma mulher que não se endireitava. Tinha um espírito na coluna dela, na espinha, e ela só olhava para o chão, ela não conseguia levantar. Aí Jesus apontou o dedo e falou: espírito de enfermidade, saia desta mulher. Aí na mesma hora o corpo dela vai se levantando e ela começa a ver. O corpo dela fica ereto, o corpo dela fica acerta, a coluna dela se acerta, aquele espírito sai. Sabe o que aconteceu? Em vez de dar glória a Deus: por que você fez isso? Hoje é sábado, não pode fazer nada disso. Jesus falou assim: olha, essa também é filha de Abraão. Como é que eu não iria libertá-la num dia de sábado, ela que estava presa há 18 anos pelos demônios, dentro da sinagoga? Agora esta mesma sinagoga, esta mesma igreja dá para Saulo uma carta, uma autorização para ir atrás dos irmãos que fugiram de Jerusalém após a morte de Estevão. O que Jesus disse? Isto confirma-se uma profecia de Jesus Cristo, que ele disse: muitos de vocês serão entregues nas sinagogas. A sinagoga, a igreja é que vai perseguir vocês. É a placa que vai perseguir vocês. É a denominação que vai perseguir vocês. Por que a denominação, ao invés de servir a Deus, de obedecer aos ensinamentos de Deus, ela vai perseguir os próprios cristãos? Porque ela se politizou, ela se uniu aos políticos. Por isso ela vai ser um ambiente hostil para quem lê a Bíblia, para quem ora, para quem quer levar uma vida santa. Ó, esse aí é crente, pode levar ele. Esse aí está orando, pode levar ele. Porque as próprias autoridades vão procurar as lideranças das denominações e falar assim: olha, quem é que ora aqui dentro dessa igreja? Fulano, Beltrano, Ciclano, ele é que é de oração, então pode levar ele. Aqui dentro nós não queremos ninguém que ore, ninguém que seja cheio do Espírito Santo. Quem é que está cheio do Espírito Santo aqui? A, B, C, leva ele. Porque nós não queremos ninguém cheio do Espírito Santo aqui. É isso que vai acontecer. Jesus profetizou isso e começou a acontecer logo nos primeiros anos da igreja. Eles já receberam cartas. Agora essas cartas eram endereçadas a quem? Olha aqui, olha. Pediram-lhe carta para Damasco, para as sinagogas de Damasco.
A sinagoga de Jerusalém deu carta para Paulo, para a sinagoga de Damasco, capital da Síria, para que eles apontassem onde estão os cristãos. Está dando para você entender? De onde vai vir a perseguição? De onde vai vir a situação? É por isso que servo de Deus tem que ser preparado. Eu fico feliz, porque Deus está dando oportunidade para a nossa igreja, não somente de falar para você que vem aqui, mas para falar para milhares de pessoas que nos assistem pela rede social. A nossa igreja já recebeu comentários da Venezuela, já recebeu comentários de Portugal, dos Estados Unidos, de pessoas que estão assistindo em várias partes do mundo, e a igreja, nesse pouco tempo, ela já falou para milhares e milhares de pessoas fora da igreja. Então não somente, eu fico contente, porque a igreja está mostrando, não somente para quem vem aqui, mas para aquele que nos assistem pela rede social, o que está para acontecer, para que eles possam ficar em alertas. A perseguição virá de onde você não espera. Ela virá de onde ninguém está esperando. Saulo respirava ameaças e mortes, e ele assolava a igreja, perseguindo os servos do Senhor. Mas Jesus disse assim, lá em Mateus 16, 18, por favor, agora, olha o que Jesus disse aí. E também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia, 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 aleluia. Para quem que Jesus está falando isso e qual o contexto dessa palavra de Jesus? Jesus perguntou aos discípulos assim numa reunião, que o povo está dizendo a meu respeito, quem sou eu? Aí um discípulo levantou e falou, Senhor, eles estão falando que o Senhor é João Batista, que ressuscitou. Outros estão falando que é Elias, que voltou. Outros estão dizendo que o Senhor é um dos profetas. Aí Jesus ouviu os discípulos, falou assim agora, e perguntou a ele, e vocês? O que vocês acham que eu sou? Aí Pedro levantou e falou, Senhor, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Aí Jesus falou, Pedro, Pedro significa pedra, pedrinha. Não significa rocha, significa pedra. Pedro, não foi carne e sangue que te revelou, mas o Espírito do meu Pai revelou isso para você. Então eu te digo, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra, não sobre Pedro pedra, mas sobre esta revelação, eu edificarei a minha igreja. Qual a revelação? Cristo, o ungido, Cristo, o Filho de Deus. Eu edificarei a minha igreja sobre o nome de Jesus, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Podem perseguir, podem tentar matar, mas não vão destruir a igreja do Senhor, porque ela está sobre a rocha que é Jesus Cristo.
Aleluia. 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 Mateus 28, 20. Por que ela não será destruída pelas portas do inferno? Ensinando-os, ide por todas as nações, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Aleluia. Pode vir contra mim, pode vir contra você, porque Jesus está comigo, Jesus está com você. Pode vir contra você, Jesus está com você, Jesus está com a sua igreja, Jesus está com os pastores tementes a Deus, Jesus está com o povo temente a Deus, Jesus está com o povo lavado e remido no sangue do Cordeiro. Aleluia! Para me tocar, tem que passar por Jesus primeiro. Para tocar em você, tem que passar por Jesus primeiro. E por Jesus, eles não passarão. Aleluia! 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 Por Jesus, eles não passarão. Este é o Saulo, o dragão. Agora, ele que perseguiu a igreja, agora ele passa a ser perseguido pelo Senhor. Jesus vai atrás dele. Jesus vai atrás dele. Versículo 4. Vamos ler o 3, capítulo 9. E indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou o resplendor de luz no céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Aqui mostra que Saulo não estava perseguindo a homens, estava perseguindo Jesus. E quem te persegue como ovelha do Senhor, como pessoa lavada no sangue do Cordeiro, não está perseguindo você, está perseguindo Jesus. Saulo não estava perseguindo homens, estava perseguindo Jesus. E em Atos 26, ele conta detalhadamente para o rei Agripa o que aconteceu. Preste bem atenção. E caindo todos nós, agora já é Paulo e já está contando para o rei Agripa o que aconteceu com ele. Versículo 14 do capítulo 26. E caindo nós todos por terra. Então caiu Saulo, caiu a sua guarnição de soldados, caiu todo mundo por terra. Porque quem é que pode parar esse dragão? Quem é que pode deter esse dragão que respira ameaças e mortes? Caem todos por terra. Caindo nós todos por terra, ouvi uma voz que falava comigo em língua hebraica. Em língua hebraica, que é a língua que foi escrita no Novo Testamento. Jesus falava aramaico. E agora a voz vem em hebraico. Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é para ti recalcitrar, lutar contra os aguilhões. Quem és tu, Senhor? Ele respondeu: eu sou Jesus, a quem tu persegue. Mas levanta-te e põe sobre os teus pés, porque te apareci por isto, para te pôr por ministro e testemunha, tanto das coisas que tem visto, como daquelas pelas quais te aparecerei ainda. Então Saulo, ele é barrado
Ele que perseguiu tanto a igreja do Senhor, que quando morria um cristão morto pelos seus companheiros, ele dava o seu carimbo, ele dava o seu aval, ele colocava a sua assinatura, porque ele tinha prazer nisto. Agora ele fala para o rei Agripa que jamais ele esqueceu daquela voz meiga, jamais esqueceu daquela voz meiga que falava: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. 1 Timóteo capítulo 1, verso 15. 1 Timóteo 1,15. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Eu sou o principal. Ele nunca esqueceu aquela voz. Nunca esqueceu. Quando ele fala, quando ele pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Sabe o que aconteceu com ele? Abriu os seus olhos espirituais. Abriu os seus olhos espirituais. Quando abre os seus olhos espirituais, ele faz uma pergunta. Saulo não é de perguntar nada para ninguém. Saulo era só mandar. Saulo era só dar ordem. Agora ele faz uma pergunta: que devo fazer, Senhor? Agora ele chama aquele que ele perseguia de Senhor. E que eu devo fazer, Senhor? Sabe por que abriu os seus olhos? Aleluia! Abriu os seus olhos espirituais. O que eu devo fazer, Senhor? Porque a partir daquela hora, o Saulo dragão morre. Aquele mandatário, aquele homem maligno, aquele que respirava ameaças de morte, agora ele pergunta: o que eu devo fazer, Senhor? Aí qual a resposta? Põe-te sobre os teus pés e vai para Damasco, e lá também, eu não vou dizer que você tem que fazer lá também será dito o que será feito de você. Olha agora o mandatário, o dragão está na mão de pessoas que ele odiava. Só Jesus pode falar isso. É por isso que nem eu e nem você devemos desistir de ninguém. Pode ser o homem mais cruel, mas o encontro dele com o Senhor muda a sua história. Aleluia! Aleluia, aleluia. Oh, glória a Deus. Abriram-se os seus olhos. Duro é para ti lutar contra os aguilhões. Quem é? O que são esses aguilhões? É duro para ti lutar contra Cristo, que é a verdade. Duro para ti é perseguir os homens de Deus. É duro para ti. Cristo é a verdade. Agora, uma das coisas que cega o ser humano, que Saulo estava cego, são as tradições religiosas, as formalidades. Tradições é aquilo que pai passa para os filhos. Formalidades são os rituais, as cerimônias, elas cegam as pessoas. E eu quero fazer um alerta para a igreja do Senhor nesta manhã. Preste atenção nisso agora, por favor.
Preste atenção. Você viu que quem mandou perseguir os cristãos foram o judaísmo. Isso quer dizer o quê? Que os judeus que são da sua própria religião judaica, ou seja, o judaísmo, eles não creem em Jesus. O judeu, característico do judaísmo, não crê em Jesus. Eles não creem em Jesus. Eles não acreditam no Novo Testamento. Aí, pastor, eu fui já. Se você já foi, eu já fui lá em Israel. E lá eles têm os guias turísticos Israel, que são judeus, que conhecem tudo, a história de Jesus. Ele conta a história de Jesus, sabe por quê? Por que eles levam os turistas? Porque Israel é uma nação que vive do turismo. Sabe quantas pessoas visitam Israel todos os anos? 5 milhões de pessoas. 5 milhões de turistas visitam Israel todos os anos. Então, ele vai lá, começa a mostrar o túmulo de Jesus, a entrada de Jesus em Jerusalém naquele tempo, mostra o templo disso, o templo daquilo, mostra a casa de Davi, mostra isso, vai no Monte Sinai e faz aquele passeio turístico mostrando os lugares aonde Jesus passou. Mas eles não creem em Jesus. Agora preste atenção nisso que eu quero falar para você agora. Preste atenção nisso agora. O judeu, ele usa um chapeuzinho chamado kippá. É um chapeuzinho do tamanho desse pratinho aqui. Ele fica bem aqui assim. Não me chame de judeu. Quem já viu? Quem já viu? Isso chama kippá. O judeu usa isso 24 horas. Sabe o que está acontecendo? Um montão de pastor está usando o kippá, que é tradição do judaísmo que não acredita em Jesus. Está dando para você entender? Está querendo levar o cristão, tirar o cristão do cristianismo, que é falar direto com Deus, para usar indumentária que pertence ao judaísmo, que não crê em Jesus. Vou te dar outro. Talite. O que é o talite? O talite é um tipo de lenço que a pessoa coloca no pescoço, e um monte de pastor está usando o talite, porque o judeu usa o talite para poder aproximar-se de Deus nas suas orações. Um pastor brasileiro foi lá em Israel e trouxe um monte de talite de lá, está vendendo na sua igreja por R$1.000 cada um, e falou: você vai comprar o talite e você vai orar, colocar ele, e você vai se aproximar de Deus, porque o talite te coloca na presença de Deus. E quem é que vai comprar o primeiro? Agora que vai comprar o talite, começa a fazer o leilão do talite, e aí pessoas vão lá comprar para orar. Eu quero dizer, não é talite, é Jesus Cristo quem abriu o caminho para chegar até Deus. Ele falou: quem vê o Pai, quem vê a mim, vê o Pai, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não é por talite.
Quando Jesus morreu na cruz, o que aconteceu lá no templo? O véu rasgou de alto a baixo. O véu que separava, ele não veio de baixo para cima, o rasgo, o corte, veio de cima para baixo, porque foi Deus quem acabou com a separação. Agora eu vou voltar às tradições judaicas que não acreditam em Jesus para poder me aproximar de Deus. Eu estou jogando Jesus para fora e anulando o sacrifício dele. É isso que o diabo quer fazer, confundir as pessoas. Você não precisa de talite, coisa nenhuma, para chegar até Deus, porque Jesus quem abriu o caminho. Hebreus fala assim, olha, entre com coragem, entre na presença de Deus pelo caminho que Jesus inaugurou através do seu sangue. Jesus fez um caminho de sangue até o lugar santíssimo. Então a qualquer hora, a qualquer hora do dia ou da noite, eu não preciso usar kippá, eu não preciso usar talite para poder chegar até Jesus, até Deus, porque Jesus abriu o caminho. Aleluia, o sangue dele abriu o caminho. Ele fez uma estrada de sangue, ele fez uma estrada de sangue até o Pai, e ali eu entro no nome dele, pelo sangue do Cordeiro, e ele vai me ouvir sem talite e sem kippá. Aleluia, aleluia, aleluia. E pastor usando talite, mas não sabe nem o significado disso, só porque achou bonito. Acha bonito porque aquele manto, aquele que eu falei, aquele lenço comprido, coloca no pescoço e fica lá. Nem sabe o significado disso. Porque se soubesse, não usava. Por quê? Judaísmo não acredita em Jesus. Sabe o que estão preparando lá agora? É para a chegada do Messias. Mas não é esse Messias. Não é o Messias que eu espero. Não é o Messias que você espera. Eles estão esperando o Messias falsificado. Eles estão esperando o anticristo. Eles estão preparando Israel para o anticristo. Estão fazendo ferrovias que vão levar do centro de Jerusalém até a pedra da rocha, a rocha onde vai estar construído o templo. Então, para poder não haver engarrafamento, eles já estão preparando trilhos até do centro de Jerusalém até a rocha onde está o templo muçulmano. Eles estão preparando, não para o Messias Jesus, o verdadeiro Jesus, mas estão preparando para o anticristo. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Duro para ti é lutar contra o Evangelho. Duro para ti é lutar contra a sua própria consciência. Duro para ti é lutar contra a voz do Espírito Santo. É duro para ti. Você não consegue vencer, porque é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça, do juízo. Ninguém pode resistir ao Espírito Santo. Ninguém pode resistir ao Evangelho. Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para todo aquele que crê. Aleluia, tanto do judeu quanto do grego, e vai para aí fora. Ninguém pode resistir ao Espírito Santo. Agora, depois desse encontro, Saulo, o dragão, vira ovelha. Atos 13, 9. Por gentileza, Atos 13, 9. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo, fixando os olhos neles, disse, ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Ele está falando com uma pessoa que estava atrapalhando a pregação de Paulo. Era um mágico que estava tentando atrapalhar os caminhos de Deus. Aí Paulo expulsa o demônio que estava perturbando ali. Então, Saulo que era perseguidor, agora ele vira ovelha. Vamos ver,
verso 11, do mesmo capítulo 9, verso 11. E disse-lhe o Senhor: levanta-te, vai à rua direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. A primeira coisa que alguém faz quando tem um encontro com Jesus é orar. Essa é a primeira coisa. É a primeira coisa que alguém faz quando ele tem um encontro com Jesus, é orar. Eu estava vendo o testemunho de um satanista, e ele fazia trabalhos pesados mesmo. Então ele começou a namorar uma moça cristã, uma moça da igreja, e a moça descobriu que ele era satanista. Aí ela falou assim: olha, eu vou conversar com o meu pastor primeiro, e vou pedir a ele se ele puder orar por você, para a gente começar a conversar. Por isso que a pessoa de Deus, irmãos, ele precisa confiar naquelas pessoas que realmente inspira confiança. Porque tem coisas que que uma pessoa tem dúvida, ele não deve ir na sua dúvida, não deve insistir na sua dúvida, mas sim, às vezes, trocar uma ideia com alguém, pedir uma orientação em certas decisões que vão afetar a sua vida, a família, e ele não sabe o que fazer. Então tira a sua dúvida. Foi o que ela fez. Foi no seu pastor. Falou: pastor, eu estou conversando com um homem que é satanista, e eu gostaria que o senhor conversasse com ele, fizesse uma oração por ele. Não, pode trazer ele aqui. Aí marcou. Aí sabe o que ele fez? Ele falou assim: não, eu vou fazer uma macumba tão pesada, eu vou matar esse pastor. Aí marcou o encontro com o pastor. Só que a noite inteira, ele falou assim: ó, eu trabalhei a noite inteira, coisa pesada mesmo, eu dei sangue, eu dei eu dei aquilo. Falei: esse pastor não vai nem sair do lugar, ele vai morrer imediatamente pelo trabalho que eu fiz. Aí a moça procurou o seu futuro namorado, satanista, falou assim: ó, infelizmente o pastor não pôde vir no encontro, porque aconteceu alguma coisa com ele lá. Aí ele falou: tá vendo? Eu sabia que ele ia morrer, sabia. O que eu fiz ali é forte, deve estar morto lá já. Aí depois ela ficou sabendo, falou assim: ó, aconteceu um acidente com ele, mas ele não sofreu nem um arranhãozinho. Nem um arranhãozinho. Ele falou: não é possível. Não é possível, esse homem não morre. Pelo trabalho que eu fiz, ele tinha que morrer. Irmão, eu quero dizer uma coisa para você que é servo de Deus: não tenha medo, porque Ele está com você, Ele está comigo, Ele está conosco. O sangue dele é a nossa vitória. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aí ele ficou sabendo disso. Ele falou: então tá bom, pode marcar com o pastor. Pode marcar com o pastor. Aí o pastor marcou lá na igreja. Aí ele chegou, ele falou assim que chegou lá na igreja. Quando ele falou que ele viu o pastor, ele falou: meu Deus, eu estou com medo desse homem. Estou com medo desse homem. Ele falou: quando ele viu o pastor, parece que os nervos do corpo dele começou a bambear tudo, parecia que ele ia cair. Ele falou: se esse homem colocar a mão na minha cabeça, eu vou desmontar aqui. O pastor não falou nada, só convidou, abriu a porta. Ele: meu Deus, ele pensando: meu Deus, se esse homem colocar a mão na minha cabeça. Ele falou assim: eu estava vendo nele algo que eu nunca vi em ninguém. Você sabe o que ele estava vendo? Ele estava vendo o Espírito Santo. Ele estava vendo a glória de Deus. Ele estava vendo o poder do sangue do Cordeiro. E quando o diabo depara com o Espírito Santo, depara com o sangue de Cristo, não há força maligna que resista. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia. Aí o que o pastor falou? Pode entrar, meu irmão. Aí ele entrou, ele falou assim: quando eu entrei, o pastor fechou a porta e trancou. Eu falei: meu Deus do céu. Trancou a porta.
que vai acontecer aqui hoje? Trancou a porta. Aí o pastor falou, então tá bom, eu vou... Ele pegou e falou assim, não, o pastor, é o seguinte, eu não quero oração não, eu vou embora. Ele falou, não vai embora não. A porta trancada. Vai embora não. E ele falou assim, eu queria sair dali, ele falou assim, eu vou voar para essa janela. Aí quando ele olhou a janela, tinha grade. Aí ele falou assim, então tá bom, você vai embora. Então antes de você ir embora, deixa eu fazer uma oração para você. Ele falou, quando o pastor colocou a mão na minha cabeça, eu não vi mais nada. Não vi mais nada. Quando eu voltei à minha consciência, eu estava caído no chão, abri os olhos, o escritório dele estava tudo quebrado. Tudo quebrado. Aí ele me levantou, sentou, falou assim, olha, ele me falou tudo o que aconteceu. Falou assim, você ficou possesso e você quebrou isso tudo aqui. Ó. Quebrou tudo. Aí ele pegou, naquela hora ali, ele descobriu que todos os demônios que ele trabalhava no satanismo não tinha um pingo de força diante do poder de Jesus. Aí, aleluia, 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 aleluia. Ele entregou a vida dele para Jesus. Ele entregou a vida dele para Jesus. Ele entregou a vida dele para Jesus. Aí, a partir daquela hora, ele começou a sentir uma presença gostosa, maravilhosa. Ele falou assim, olha, eu comecei a chorar copiosamente, aquela coisa que eu nunca senti. Olha, eu pensava que a paz estava no dinheiro, eu pensava que a paz estava no carro, eu pensava que a paz estava na minha casa, eu pensava que a paz estava em conta bancária. Eu nunca senti uma paz tão gostosa, tão profunda como esta. Aí, eu estava ainda ligado ao satanista. O satanista falando para mim, olha, nós vamos ter reunião, tá? Amanhã, você vem amanhã, porque nós vamos ter uma reunião pesada, para a gente fazer um trabalho pesado. Ele falou assim, olha, eu não quero. Não, você prometeu aos guias, você prometeu aos espíritos que você estaria aqui dando sangue. Você prometeu dar o sangue. Ele falou, mas eu não vou vir. Não, mas você tem que vir, senão ele vai te matar. Aí, no dia da reunião, ele falou, gente, eu não quero participar disso. Aí ele começou a ser perseguido pelo satanista. Ele falou que pegou a bicicleta dele e subiu para a casa dele. Aí chegou lá perto da casa dele, ele levantou os olhos para o céu e falou, Senhor Jesus, eu sou fulano de tal, eu moro lá na rua tal, na casa número tal, meu CPF deu até o CPF, Senhor, não esqueça de mim, olhe para mim, Senhor, não esqueça de mim, eu sou fulano de tal, moro em tal lugar, e meu CPF é isso, minha identidade é esse, não esqueça de mim, Senhor. Aí ele falou depois que ele começou a orar, os satanistas esqueceram dele, parou de perseguir. Sabe por quê? Porque não existe forças que possa resistir ao poder de Deus. E esse poder está em mim, esse poder está em você. Não temais, diz o Senhor. Jesus falou para Saulo que ele era um vaso escolhido, ele é para mim um vaso escolhido. Lá no capítulo 1, verso 8, quando Jesus fala para Saulo, ou para Paulo agora, ele é para mim, verso 16, ele é para mim um vaso escolhido, e ele vai ver o quanto é padecer, aqui ó, versículo 16, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Irmãos, quando Deus nos chama, não chama para nos premiar com riquezas, com todo mundo
eu te amo, você é 10, você é sangue bom. Não, irmão, Ele nos chama para sofrer com Ele. Sofrer com Ele. Está aqui, ó. Eu vou mostrar para ele o quanto vai padecer pelo meu nome. E Paulo foi um dos cristãos que mais sofreu pelo nome de Jesus. Ele chegou a dizer, tirar sua camisa e falar: eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. Eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Muitas pessoas abandonou Paulo por causa da sua perseguição e do seu sofrimento. 2 Timóteo 1,8. E eu lhe mostrarei quando. Ali coisa. Agora, 1 Timóteo 1,8, por gentileza. Sabemos, porém, que a lei é boa, se alguém dela usa legitimamente. Sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados. Deixa eu ver se é esse texto. Para os ímpios, pecadores, para os profanos e irreligiosos. Para os parecidos, não é esse texto. 2 Timóteo 1,8. É esse aí? Obrigado. Portanto, não te envergonhes do testemunho de nosso Senhor Jesus Cristo, nem de mim, que sou prisioneiro seu. Antes participa das aflições do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e chamou com uma santa vocação, não segundo as nossas obras, mas segundo o seu próprio propósito e graça, que nos foi dado em Cristo Jesus, dos tempos dos séculos, antes dos tempos e dos séculos. Então Paulo está falando aqui para Timóteo, que Timóteo era um jovem, estava sofrendo muito. Então não fica com vergonha, porque quem é servo de Deus vai sofrer, sofrer as perseguições de quem é do Evangelho, quem é de Cristo. Então Paulo está falando para ele: não se envergonhe disso, fique tranquilo. Versículo 17 do capítulo 9 de Atos, verso 17. Ananias entrou na casa, impondo-lhe as mãos, e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheios do Espírito Santo. Então, quando Saulo se levantou da queda, ele tentou abrir os olhos. Estava cego. Ele estava cego. Então, ele estava cego fisicamente, mas estava vendo espiritualmente. Os olhos espirituais foram abertos e os olhos físicos fecharam. Então, quando Deus, Ele abre os nossos olhos espirituais, Ele se preocupa também com o nosso físico. Jesus não abandonou Saulo cego lá em Damasco, mas mandou Ananias ir lá. Fala: Ananias, vai lá e faz oração para ele, para que ele recupere a visão. E quando Saulo estava lá orando 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber, ele viu Ananias entrando lá no seu quarto e colocando a mão sobre ele e recuperando a vista. Quando ele acabou de ter essa visão, bateram na porta onde Saulo estava. Era Ananias. E Ananias fala: Saulo, aquele Jesus que te apareceu lá no caminho de Damasco, mandou que eu viesse aqui e impusesse as suas mãos sobre você e recupere a sua vista, a sua visão. Deus está preocupado com a sua saúde. Não só quer curar você espiritualmente, mas quer curar também fisicamente. Ele quer cuidar de você fisicamente, como cuidou de Saulo, como cuidou de Paulo. Aleluia. E ele recuperou a sua visão, no mesmo versículo 17. Agora, ele curou, preste atenção agora, ele curou Saulo da sua vista espiritual, curou da sua vista física, curou o físico, parou por aí? Não, agora tem que dar sequência. Qual é a sequência? Terceira coisa, versículo 17: seja cheio do Espírito Santo. Está dando para você entender? Ninguém consegue vencer se não tiver cheio do Espírito Santo.
Guarde isso no seu coração. Tem pessoas que falavam assim: coloque uma fitinha no dedo para você não esquecer disto, para você, quando olhar a fitinha, lembrar do que você tem que fazer. Então, eu quero que você faça uma coisa: não esqueça, todos os dias, quando você for deitar, Senhor, me encha do Espírito Santo nesta noite. Quando você se levantar para sair para o seu trabalho ou para qualquer lugar que você vá, Senhor, me encha do Espírito Santo, porque uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela sempre andará em triunfo. Aleluia! Para que sejam cheios do Espírito Santo. Jesus disse para os discípulos lá em Atos 1, verso 8: ficai em Jerusalém e esperai a promessa do Pai, e eu rogarei ao Pai, e Ele enviará o Espírito Santo sobre vocês, e quando o Espírito vier, vocês sairão pela Judeia, Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, e sereis minhas testemunhas quando o Espírito Santo vier sobre vocês. Então Jesus quer que o seu povo seja cheio do Espírito Santo, que a sua igreja seja cheia do Espírito Santo, que os seus pastores sejam cheios do Espírito Santo, que os seus diáconos sejam cheios do Espírito Santo, que os seus músicos sejam cheios do Espírito Santo, que as suas crianças sejam cheias do Espírito Santo, que os seus jovens sejam cheios do Espírito Santo, que os seus casais sejam cheios do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! E quando ele vem no versículo 17, ele vem e chama irmão Saulo. Olha aí. Quando Deus mandou Ananias ir lá, ele falou: Senhor, eu tenho ouvido falar desse homem, quanto mal ele tem feito à tua igreja. Ele falou: não, pode ir lá agora, que ele está orando. Aquele dragão foi desmontado, as suas unhas foi cortada. Ele não inspira mais morte, ele não transpira mais morte, ele não transpira mais ódio, ele não transpira mais raiva. Agora ele está orando, ele está precisando de você agora. Aí ele chega: irmão Saulo, o dragão virou ovelha, o dragão virou ovelha, o dragão virou ovelha. Irmão Saulo, seja cheio do Espírito Santo. Oh, maravilha, maravilha, maravilha. Aleluia. Eu quero dizer uma coisa para você, já estou indo para o encerramento. Ali estava um homem que Ananias mais temia, e do outro lado estava Saulo, a quem ele mais odiava. Ananias. Preste atenção nisso agora. Pastor, meu casamento está por um fio. E eu pergunto para você: houve traição? Não. Está havendo agressão física? Não. Está havendo agressão verbal? Não. Mas está havendo incompatibilidade. Eu quero uma coisa, ele quer outra. A incompatibilidade não pode ser motivo de destruir aquilo que Deus uniu. Então eu quero dizer para você, aqui nesse texto tem alguém que mais Ananias temia, porque ele ouviu falar de Saulo, ele temia Saulo. E ali estava Ananias, que mais Saulo odiava. Mas agora Jesus fez o quê? O encontro deles. Irmão Saulo, irmão Saulo, irmão Ananias. Eu acredito quando Ananias colocou a mão, caiu as escamas, ele abriu os olhos e viu aquele homem humilde, Ananias, cheio do Espírito Santo. Eu acredito que Saulo levantou e abraçou ele, chorando, chorando, chorando.
É isso que acontece quando o Espírito Santo vem. Você pedir a Deus, me encha do Espírito Santo, encha meu cônjuge do Espírito Santo. Aí ele vai te abraçar, as razões, os interesses vão cair por terra e vocês vão viver uma vida feliz e maravilhosa, cheia do Espírito Santo, porque vai acabar com essa incompatibilidade, vai acabar com essa separação, vai colocar essa separação no lixo e vocês viverão como homens de Deus, como um casal de Deus, cheio do Espírito Santo, dando exemplo para muitas pessoas. Porque o Espírito Santo faz isto. O Espírito Santo muda a história da pessoa. Ele pode transformar dragão em ovelha. Ele é poderoso para transformar dragão em ovelha. Aleluia! E eu encerro. Saulo era zeloso do judaísmo, mas perseguia o cristão. As seitas e placas, elas cegam a pessoa. Saulo era zeloso pela seita, pela religião do judaísmo. Porque quem não era do judaísmo era considerado herege. Então ele perseguia. Porque a seita, a religião, ela cega as pessoas nos seus rituais, nas suas cerimônias. Então, preste bastante atenção nisto. Mas o encontro, quando a pessoa encontra com Jesus, Jesus abre os olhos espirituais e a pessoa muda a sua vida. Então, eu quero dizer, toda a minha vida, eu trabalhei por placas, toda a minha vida. Agora eu estou trabalhando para o reino de Deus. Porque toda a minha vida eu trabalhei para a placa. Mas agora eu estou trabalhando para o reino de Deus. E a placa cega as pessoas. A placa separa as pessoas. Os costumes separam as pessoas. Os costumes religiosos separam as pessoas. As seitas separam as pessoas. Então que Deus nos ajude. E eu digo a você que está me assistindo pela rede social, o único que pode transformar dragão em ovelha chama-se Jesus. Se você tem alguém na sua família que está te dando muito problema, muita dor de cabeça, não desista dele, porque o maior destruidor de igreja, o maior matador de cristãos e destruidor de vidas, teve um encontro com Jesus e de dragão ele virou ovelha. Aleluia! Então creia que aquele seu filho vai ser transformado, creia que o seu pai será transformado, creia que a sua mãe será transformada, creia que aquele seu tio será transformado, creia que aquela pessoa que você acredita que Deus pode mudar a vida dela, creia, porque Deus vai fazê-lo. Peça e Ele o fará. Não desista. Ele é poderoso para mudar. Só Ele pode mudar. Só Ele pode transformar. Só Ele pode transformar dragão em ovelha. E Saulo virou Paulo, humilde, homem de Deus, humilde e pequeno. Sabe por quê? Porque no reino de Deus é tudo o contrário do reino dos homens. No reino dos homens seja o primeiro e você vencerá. No reino de Deus quem quer ser primeiro, seja o último. No reino dos homens, seja gerente, seja chefe. No reino dos homens. No reino de Deus, quem quer ser servido, que sirva primeiro, que seja servo primeiro. No reino dos homens, você tem que ser o maior. Você tem que pedir a Deus para te honrar, para você ser o grande, o maior. No reino de Deus, não. No reino de Deus quem quer ser o maior, seja o menor. Amém? Que Deus nos abençoe. Sejam cheios do Espírito Santo. Fiquemos em pé e sejamos cheios do Espírito Santo.
Aleluia, a glória de Deus vai descer sobre esse lugar. A glória de Deus vai descer sobre esse lugar. A glória de Deus vai descer sobre esse lugar. A glória de Deus vai encher esse lugar. Aleluia, feche os seus olhos. Aqueles que puderem, levante as suas mãos para os céus e comece a glorificar a Deus. Comece a glorificar a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Nós, os pastores, vamos orar no meio do corredor. Vamos orar, sejam cheios. Fala, Senhor, assim como o Senhor encheu Paulo do Espírito Santo, enche a minha vida agora. Eu quero ser cheio, eu quero ser cheio. O Senhor abriu os meus olhos, o Senhor está cuidando da minha saúde física, mas agora eu quero ser cheio do Espírito Santo. Eu quero ser cheio. Comece a pedir, comece a pedir, comece a pedir. Eu quero ser cheio, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio, eu quero ser cheio.